Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quinta-feira, somos convidados a abrir o coração para a palavra do Senhor, acolhendo-a com escuta atenta e perseverante. Chamados à fidelidade, aos mandamentos e à caridade que se torna gesto concreto, aproximemo-nos desta liturgia com fé profunda, espírito orante e sincera devoção. Então, a primeira leitura está em Jeremias capítulo 2, versículo 1 a 3, depois o versículo 7 a 8 e depois o versículo 12 a 13. Jeremias capítulo 2, versículo 1 a 3, depois o versículo 7 a 8 e depois o versículo 12 a 13. A palavra do Senhor foi-me dirigida dizendo: Vai e grita aos ouvidos de Jerusalém. Isto diz o Senhor. Lembro-me de ti, da afeição da jovem, do amor da noiva, de quando me seguias no deserto numa terra inculta. Israel, consagrado ao Senhor, era como as primícias de sua colheita. Todos os que dele comiam pecavam. Males caíam sobre eles, diz o Senhor. Eu vos introduzi numa terra de pomares, para que gozasseis de seus melhores produtos, mas, apenas chegados, contaminastes o país e tornastes abominável minha herança. Os sacerdotes nem perguntaram onde está o Senhor. Os versados na lei não me reconheceram, e os chefes do povo voltaram-me as costas. Os profetas profetizaram em nome de Baal e correram atrás de coisas que para nada servem. Ó céus, espantai-vos diante disso, enchei-vos de grande horror, diz o Senhor. 2 pecados cometeu o meu povo. Abandonou-me a mim, fonte de água viva, e preferiu cavar cisternas defeituosas que não podem reter água. Então, na primeira leitura de hoje, profeta Jeremias, percebemos quase um lamento de Deus, ferido pela infidelidade do povo. Enviado para anunciar a palavra em Jerusalém, Jeremias denuncia a idolatria que afastou Israel de seu Senhor. O profeta resume esse drama com uma imagem forte. Mesmo após tantas obras salvíficas realizadas por Deus ao longo da história, o povo deixou-se seduzir pelo pecado e buscou segurança naquilo que não sacia nem sustenta. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus capítulo 13, versículo 10 a 17. Mateus capítulo 13, versículo 10 a 17. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Então, no evangelho de hoje, os discípulos perguntam a Jesus por que ele fala em parábolas. O mestre revela que nelas a sabedoria de Deus se apresenta de forma discreta, porém profundamente verdadeira. Quem escuta as parábolas demonstra abertura para acolher a palavra. Quem as rejeita permanece fechado à fé. Por isso, Jesus chama bem-aventurados, felizes, os seus discípulos, porque a eles é concedida a graça de compreender a sua palavra, aderir à sua vontade e caminhar com ele. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.